Olá, aqui é Eduardo Pastore e este é o MX3, teu podcast sobre música, mundo e mudança. Hoje estamos aqui com um homem de mil e uma facetas, o multitalento, pianista, cantor, produtor musical e visual, fundador do estúdio Hertz e provocador cultural. Mariano Júnior, Tudo bem, cara? seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, que legal. Uma honra ter você aqui que já fez sei lá quantos videoclipes meus, uns 10. E eu te tenho como um mago das câmeras. Um mago. Um mago das câmeras, das luzes, que faz clipes maravilhosos como esse aqui. Mas essa é só uma das tuas facetas, porque te descrever em um parágrafo acho que é um resumo muito simplificador. E, enfim, vamos tentar destrinchar um pouco aí dessas tuas dimensões para quem não te conhece e para quem te conhece também, porque eu acho que a gente sempre que eu te encontro, eu aprendo um pouco e vamos compartilhar essa tua sabedoria aqui com os nossos ouvintes. Mariano, quando é que você começou na música, cara? Na música eu comecei na igreja. É, comecei mais cedo do que é possível imaginar, assim, porque a minha família frequentava uma igreja e essa igreja tinha uma banda. Então tinha ali guitarra, bateria, piano, baixo, né? E a paixão veio, sei lá, velho, um aninho eu tava ali, apaixonado, eu não saía dali, entendeu? E a minha irmã tocava um pouquinho de violão ali, arranhava. Meu pai, muito mal. Meu pai tocava. Era aquele cara que toca 100 músicas com os mesmos 4 acordes, assim. E, e aí eu comecei a pegar esse violão do meu pai e arrastar pela casa, porque eu não dava conta de carregar. Era mais pesado que... Muito. Ele era maior que eu, né? Então eu tenho foto disso, é bizarro, assim. Legal. E aí eu acabei com o tampão do violão arrastando, cara. Embaixo dele comeu. Acho que ele deve ter ficado meio triste com isso. Comeu o violão. E aí, na igreja, eu pedia pra tocar, né? Aí, quando eu comecei a fazer os primeiros acordes, e cantar, né? Eu cantava, assim. Cantar veio antes de tocar, né? Então, quem é da igreja aí sabe que tem que dar oportunidade pro irmão X, né? O irmão Y. E aí, meu irmão, não tinha culto se eu não cantasse. Tinha que me deixar cantar uma música. Aí, depois que eu cantasse com o microfone lá na frente, eu podia seguir o culto. Sacou? É uma estratégia de convencimento meio violento. E acabava o culto, eu ficava tocando, cara. Sim. Então acabava com todo mundo embora, o povo doido pra guardar as coisas pra ir embora, cara. E eu. Não, a guitarra, aí eu ia pro baixo, aí eu ia pra bateria, aí eu ia pro piano. E ficava ali, né, nessa. Então foi ali que começou. Tem um cara que eu gosto muito de ler, o Gustavo Alonso. Ele fala que as igrejas, especialmente as evangélicas, elas substituíram o programa de calouros do nosso tempo, do tempo lá dos anos 80, 70, porque são espaços que naturalmente profissionalizam os músicos, né? Total. E começam muito crianças, assim como você. Ele cita exemplos que atualmente a gente não liga muito, né? A questão da imagem religiosa, mas ele cita a Anitta, Sim, Pablo Vittar, total. Entre outros, né? entre São outros. muitos. Acho que a gente pode dizer seguramente que é a maioria. A maioria Não, começa ali naquele laboratório, né, do é porque culto. você tá citando cantores do mainstream, assim, né? Sim. Gente, e os músicos de apoio dessa galera? Cara, ó, que eu saiba, que eu conheça, assim, que tá no meu network, assim, é difícil eu pensar em um nome que não é evangélico. Por exemplo, eu conheço alguns músicos que tocam com a Anitta, eu conheço alguns músicos que, né, estão com o Gustavo Lima. E é difícil eu pensar que, assim, rapidamente, num nome que não saiu da igreja. Olha aí, cara. A gente tem o nome Pipoquinha, igreja, enfim, a galera da alta aqui do Brasil, tudo saiu da igreja, assim. São evangélicos, ou não são mais evangélicos, mas tem um histórico da igreja ali, né? Isso é interessante, né? O culto, e o que escreve, né, o Gustavo, é que, primeiro que força desde muito cedo, a pessoa a aprender a se apresentar.
e como que já tem uma infraestrutura, né, de música, às vezes é um primeiro contato com um instrumento melhor, né? Primeiro que você tem que aprender a tocar e tocar com aquelas pessoas que já estão tocando bem. Exato. E você tem que se apresentar porque e tá todo mundo ali já do culto acostumado a uma música de uma certa qualidade. Não dá para tocar ali meio mal, né? Não dá. Então este laboratório é uma incubadora, né? É uma incubadora e não só musical, cara, porque o músico da igreja, normalmente, ele também fala bem. Ele lê, porque eu não sou mais da igreja hoje, né? Pelo contrário, eu tenho declaradamente, assumidamente, eu sou ateu. Apesar de ter feito teologia, eu sou ateu. Declarado. Você fez teologia, bicho? Fiz. Eu não acredito. Fiz. Você acabou o curso de teologia? Não, eu não terminei. 2 anos e meio eu abandonei e literalmente virei ateu, assim. É isso que aconteceu. Pô, eu me pergunto de onde que você arruma tanto tempo, cara, pra fazer tanta coisa? Antes de fazer música na UNB, eu fiz teologia porque a igreja que eu pertencia quando adolescente, acreditava que eu seria o pastor dela. Porque eu pregava, porque eu falava na igreja. Eu era líder, assim, eu falava, eu tinha... eu pregava no lugar do pastor, assim, cara. Se eu não tocar, não tem culto. Se eu não tocar, não tem culto. O primeiro discurso era esse. Mas aí, ensina também. E aí, nas Beleza. igrejas, você tem... na minha época não tinha, né? Na minha época, assim, era microfones bons, os instrumentos bons, mas não tinha canal de TV, câmeras. Hoje, eu ainda acompanho muitas igrejas, eu produzo muitas bandas gospel, muitas e muitas. Já produzi muitas, tanto evangélicas quanto católicas, né? Produzi os maiores eventos católicos daqui de Brasília. Eu tenho a honra de ter gravado e documentado por 10 anos a maior missa do mundo, da história da humanidade, que é o Pentecostes. Então, eu gravei por 10 anos seguidos e documentei, fiz DVD e mixei áudio e editei vídeo de muitas missas, com 3 milhões de pessoas presentes, assim. E eu vejo, assim, essas igrejas, inclusive essa, né, a São Rafael lá, da São Pedro, do Padre Moacir, tem um canal de TV. Então, as pessoas que estão ali, os adolescentes, além de tocar, aquele que não toca também está envolvido no audiovisual, porque ele está lidando com câmera, está lidando com áudio, com microfones, com coisas profissionais para transmitir para grandes canais assim de TV, né? Então, cara, é uma incubadora de audiovisual bizarra, né? A igreja é um grande incubador. Hoje as igrejas têm Mini, tem câmeras espalhadas, tem transmissão ao vivo no YouTube. Então tem a galera ali que tá mixando o áudio para streaming e tal, né? Bom, você falou que a tua experiência musical, ela nasce na igreja e que você chega a fazer teologia e se declara atualmente ateu. Qual é a relação entre Deus e música? Nenhuma, porque não existe Deus. Primeiramente é isso, assim. Não existe um Deus, na minha opinião. Zero. O que existe é totalmente matemática, física e química acontecendo. Desde se houve Big Bang ou não, doesn't matter. Não, eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com a explicação desse momento, entendeu? Acho que nenhum de nós deveríamos nos preocupar tanto assim. Entendeu? Mas a gente sabe que há uma evolução clara, fácil de ser detectada, né? Carbono 14 e tal. É fácil de você saber a idade de uma rocha. Não adianta você dizer, a Bíblia dizer que o mundo tem 8.000 anos. Tem milhões, a gente sabe. Tá ali. É científico, é fácil de detectar. E você acha que a música é um acaso? A música é a dança das frequências. Inclusive, quero convidar vocês a assistir um vídeo recente que eu fiz no YouTube falando sobre o que é frequência. Porque pouca gente entende o que é frequência. O que é frequência? Frequência é a oscilação de ondas dentro de um espaço de tempo, né? Então, Hertz, o nome do meu estúdio, vem daí. Porque 1 Hertz é quando você tem uma vibração em 1 segundo. Se você tem 20 Hz, são 20 vibrações em 1 segundo. É medido por tempo e oscilação. Então, eu tenho uma onda que ela está em repouso, ela vai para frente, para cima, para baixo e volta para o repouso. Isso é 1 Hz. É a vibração do som. Não só do som. Aí é que está o grande negócio. Os nossos olhos são ouvidos. A gente enxerga, a gente ouve cores. Olha. Cor é som. Só que em outra frequência.
Por exemplo, se essa mesa fosse todas as frequências possíveis, de 0 até, tera frequências, assim, frequências muito altas. Ou seja, muitas vibrações em um mesmo ciclo de segundo. Nessa pontinha aqui, no comecinho da mesa, a gente tem som. Tem os subfrequências que a gente não ouve, que são, tipo, batidas. Animais usam isso para se locomover, né? Para entender onde está a outra manada e tal. Quando bate na terra e tal. E aí começa 20 Hz, a gente ouve 20 mil Hz. Isso tá bem aqui, ó. Aqui, assim, ó, a gente tem as cores. São frequências muito rápidas. Muito mais rápidas que o som. Então, cor, aqui. Por que eu tenho infravermelho? Porque é uma frequência que aparece antes da primeira cor que a gente enxerga. Por isso que a gente tem o infravermelho. Não é uma cor pra gente. É calor, a gente usa essa frequência, por exemplo, para acionar o controle remoto do seu portão de sua casa que você abre, ou para mudar um canal da TV. Então, eu emito a frequência, alguém lá ouve essa frequência. É a mesma coisa da cor. Porque, na verdade, não existe cor. Você não tem cor. Essa cor que vocês estão vendo, essa azul atrás de mim, ele não existe. Não existe cor. Tudo isso aqui é sem cor. A cor que a gente chama de cor é uma percepção dos nossos olhos a respeito da frequência que esse material atrás de mim é capaz de refletir a luz. Mas não existe cor. Assim como o som, a gente acha que dó, mi, sol... a gente deu nome a essas frequências. A do dó, a do mi, a do sol, para formar esse acorde. É a mesma coisa das cores. É uma percepção nossa. No mundo físico, no mundo de quem não enxerga, de que as percepções não vêm de um globo ocular, não existe cor. E não importa, não faz diferença nenhuma ter cor ou não. Pode ser tudo cinza. Bom, só para completar, então. Tem um infravermelho. Tá. A primeira cor que a gente enxerga, ou que a gente ouve, se você quiser falar dessa maneira, é o vermelho. A roda vai até o violeta e aí a gente tem ultravioleta. Então, tudo isso é frequência que vem do som lá atrás. É a mesma coisa. Até chegar nas ondas eletromagnéticas e raio-x e ultrassonografia. Por que é ultrassonografia? Porque está acima do som. Mas é a mesma frequência, só que mais rápida. Interessante. Você fala que não existe cor, ou a cor tanto faz. Talvez seja fácil a gente falar isso, mas existe racismo. E o racismo, ele é oriundo de uma marcação visual da cor da pele das pessoas. Isso não deveria existir. Não. Peraí. Aí é como eu absorvo a informação sobre a pele da pessoa, né? Eu entendi que você está tentando fazer um paralelo filosófico aí sobre isso, né? Mas, primeiro que é completo absurdo, né? Não sei nem te dizer. Tem que ser muito Neandertal ou Australopithecus ainda para cair nessa bobagem de racismo e não sei o que, enfim. Mas é mais uma vez uma pegadinha da nossa forma de interpretar a frequência das cores. Olha aí, isso é interessante, cara. Isso é muito interessante. Você fala aqui no teu briefing sobre essa provocação sobre a ideia de frequência. E você fala que toda frequência conta uma história. É isso? Toda frequência conta uma história? Ela conta e você percebe ou não, né? Porque o que é um som bonito e o que é um som feio? Depende de você. O que é uma cor bonita e o que é uma cor feia? Depende de você. Tá em você a parada. Não tá na frequência em si, entendeu? A frequência, ela só tá lá vibrando, cara. Ela não é viva. Sem um receptor, ela não é nada. Porque o Homo australopithecus, lá no sul da Austrália, há 8 milhões de anos atrás, já tinha Wi-Fi. Já tinha VHF, ou HF. Só não tinha um aparelho receptor. E talvez um aparelho também que emitisse essa frequência. Mas existir já existia. Tudo já existia. Pairava por eles ondas, entendeu? Frequências, paravam por eles. Assim como paira aqui agora.
Então, a gente precisa ver para saber que existe? Não. Porque os nossos sensores, a nossa, os nossos, a nossa capacidade de perceber o mundo é muito limitada. Imagina, para nós é um absurdo. Só existe aquilo que a gente vê, ou que a gente ouve, ou que a gente sente, ou que a gente cheira, ou que a gente come, né? Basicamente. É como se a gente diminuísse a percepção de mundo aos nossos 5 sentidos. E é bizarro, isso aqui é muito bobo, porque existe um mundo subatômico gigante e existe um mundo grande, macro, mais gigante ainda. E frequências e coisas que nós não somos capazes de perceber. E que assim como uns ouvem melhor do que outros, e enxergam melhor do que outros, outros podem também desenvolver a capacidade de perceber determinadas frequências. E aí isso chamam de espírito, de o que quiser. Chamam de coisas. Mesmo sem capacidade de comprovar, porque, olha só, se eu te perguntar assim, vamos supor que fosse impossível eu chupar uma laranja. É impossível, não tem como. Mas aí eu vou ficar aqui pra você, velho, você já chupou laranja? Aí você vai falar, já? Descreve pra mim. Aí você vai começar a descrever, né? Ó, laranja tem um gosto ácido, umas são mais doces, outras não. Você pode falar o resto da vida. Pra mim, não vai ser a mesma coisa de chupar uma laranja. Por que a experiência espiritual e a experiência que a frequência traz em você, ou a sua percepção sobre Deus, sobre o mundo, ela é muito sua. Porque não tem como você provar pra mim. É impossível. É sua. A minha percepção também é totalmente minha. Eu posso tentar aqui descrever pra você o que eu acho e vai passear no mundo dos achismos. Eu acho. Ninguém consegue pôr uma câmera e filmar um espírito. Uhum. Até hoje, né? Dizem aí, tem gente que fala que vai dar, mas assim, cara, não importa pra mim, entendeu? Importa pra mim aquilo que é plausível, aquilo que é matematicamente importante e que a gente pode compartilhar e que isso faz a humanidade crescer do meu ponto de vista. Então, a situação do Brasil está melhor, menos desempregados e não sei o quê. Isso me importa. Aí, isso eu quero saber sobre isso. E não é achismo. Não é mais ou menos, sabe? Eu acho que tá... É objetivo. Agora, é objetivo. Agora, se a sua percepção é outra, aí é pra você, cara. Eu não posso pegar a minha percepção sobre o mundo e impor pras pessoas o sabor da laranja. Como é que eu vou te provar? A laranja é a melhor fruta do mundo. Cara, é pra mim. Você pode conversar, né? Eu posso até tentar te falar, ó, cara, é isso e aquilo, mas assim, se você não puder chupar a laranja também, e aí os grandes gurus do mundo, líderes religiosos, tentam te impor uma laranja. Ó, acredite na laranja. Ame o sabor da laranja. Mas não chupe a laranja. Porque não tem a laranja, eu não posso te dar a laranja pra você chupar. Eu chupei, supostamente. É uma boa metáfora. Quando você fala, cara, dessa história da frequência ser uma unidade de circulação, né? Eu me lembro do livro que eu tô começando a ler do Harari, o mais novo. Se chama Nexus. E ele fala assim que já há um certo consenso, né, entre cientistas e filósofos que a unidade mais elementar da matéria não é a vibração da molécula, mas é a informação. Não é a molécula, mas a informação. E você fala em frequência, tem tudo a ver, né, da informação seguir adiante, né? E ele fala assim que o que é informação é algo que bota em formação uma cadeia de acontecimentos, né, ou agentes. Faz todo sentido. E aí eu quero trazer, porque assim, este podcast MX3 é sobre música. Mas assim, eu sempre falo que é sobre filosofia, cara. É música e filosofia da música. Então, e assim, o que o Harari coloca como um dos grandes problemas da nossa geração é o excesso de informação. É o grande excesso. Inclusive ele fala de talvez propor uma dieta de informação. As pessoas que têm mais dinheiro conseguem fazer uma dieta de informação, as pessoas que não têm, assim como as
mais pobres não conseguem fazer dieta, elas morrem hoje mais de obesidade do que de falta de comida. O excesso de informação também está levando a outros problemas, né, saúde mental, etc., que a gente ainda não diagnosticou direito. E aí, o que é este excesso de frequências na música hoje? Então, conversa bastante com o que você está falando. Realmente, a gente tem uma poluição de informações, né? E a gente tem aí um pico de pessoas com autismo, TDAH, com algum tipo de neurodivergência, né? E muitos estudiosos, né, têm falado a respeito de uma ligação com esse excesso de informação. O ser humano, ele nunca foi tão bombardeado por informações como agora, né? A gente tem agora o tempo todo, você sabe de coisas que na nossa época tinha que abrir um livro, né, enciclopédia ali, Barça. E olha lá, se tinha ali, né, às vezes nem tinha ali, sei lá, você se virar. Às vezes você passava a vida toda sem saber uma curiosidade que você tinha, né? Hoje em dia você pergunta, ei, ChatGPT, né, tal. E da mesma forma a música, eu percebo que o processo de consumo musical a evolução do processo de consumo musical fez com que nós também tivéssemos uma banalização da produção musical. Então, à medida que é importante realmente que a tecnologia permita que novas pessoas e novos artistas façam música, se gravem, divulguem, produzam conteúdo, também banalizou o consumo. Por quê? Porque, vamos lá, tem uma história boa assim, a minha mãe conta lá no interior que quando ela era criança e não tinha, a família dela não tinha rádio. Então, quando uma fazenda vizinha, alguém comprou um rádio, a galera se arrumava, olha só isso, velho, eu acho maravilhoso demais isso aqui. O nego se arrumava, colocava roupinha de domingo pra ir escutar rádio, velho. É o rádio ali. Cara, aqui, eu fico arrepiado com isso. Eu não deixo de me emocionar. E quando vinha uma banda tocar um conjunto qualquer, fazer música mesmo, ali, todo mundo se arrumava, cara. Falava, puta, vamos lá. É um evento, né? E é um evento, porque eles iam curtir, velho. Aquela galera tocando. Sabe por quê? Porque eu não tinha outra opção de ouvir música. Eu gosto muito de viajar e tem uma coisa que me chamou a atenção no Palácio de Versalhes ali, quando você vai nos aposentos do rei ali, a presença do piano. Então, no barroco, no quinhentismo, no seiscentismo, no romantismo, como não existia a possibilidade de eu gerar um fonograma, de eu gravar uma música, a única oportunidade que eu tinha de consumir música era se alguém tocasse. Ao vivo. Não tinha outro jeito. Eu quero ouvir uma música. Toque. Então, o rei pegava ali um compositor bom, um pianista bom, e era um escravo, assim, falar, tu vai viver aqui, na hora que eu falar, tu toca. Vai tocar pra mim, o piano ficava ali. Era um cara tocando, pra poder. À medida que a gente ganhou a capacidade de registrar uma música, e eu ouvi-la depois sem que alguém estivesse executando, nós demos o primeiro passo para a banalização. O primeiro passo foi dizer, pô, agora não é mais tão importante a presença do músico. Você tocou em uma vez, eu gravo, eu levo para minha casa, ponho lá no meu vinil, ouço e não preciso mais de você. Já foi um primeiro passo para a desimportância, entre aspas, do artista. Mas, ao longo dessa evolução, foi piorando isso. Porque eu agora já nem tenho mais o trabalho de tirar um vinil e olhar para a cara daquele artista, de sentir o cheiro daquela capa, de comprar aquele disco. De comprar o disco, exatamente, não. Agora eu dou um comando assim, Alexa, play Ciclano from Spotify. Pô, tá tocando a música. E no meio dela eu me arrependo e falo,
Next one. Pula. E é isso. E dane-se, entendeu? E aí, tudo bem. Até aí, ainda tinha um ser humano participando. Dali. Alguém cantou mal, bem, bom, desafinado, não importa. Alguém usou uma voz, a Xuxa, né? Eles falam tanto da Xuxa como exemplo, eu nem gosto desse exemplo, porque eu acho que a Xuxa nem é das piores cantoras que já estiveram no mainstream. De longe, a Xuxa até que é boa. Tem gente muito pior no mainstream hoje. Mas porque se a Xuxa canta porque dependia de recursos tecnológicos, tá, tudo bem, mas ela teve que ir lá, pegar um microfone aqui e cantar, né? Tudo pode ser, só basta acreditar, sonho sempre vem pra quem sonhar. Quem que não lembra disso? Ela teve que falar isso, precisou da voz dela. Agora, nós estamos partindo para uma nova era da total banalização e sublimação e do artista. Eu não preciso mais de alguém que faça uma voz. Eu entro no Suno, eu entro numa inteligência artificial, dou um prompt, sai ali uma música boa. Não é ruim, não. Que emociona? Emociona. Pior é que emociona. Porque ele aprendeu com a gente, né? Joga ali no banco de dados milhões de músicas que a gente fez, analisa. Aquilo ali, ele recorta pedaços de música que você fez, inclusive. Você pode ter certeza que a sua música que você gravou, a música que o Igor gravou ali, do Ressignificância, garanto pra vocês que elas foram usadas para alimentar a inteligência artificial do Suno. Garanto. As minhas também, enfim. A gente não ganha nada com isso, mas tá lá. Ajudou. Entendeu? Ajudou. E ele pegou isso aí, construiu e falou, cara, eu já sei, se essa pessoa tá dizendo que quer fazer um rock que fale sobre um pouco de revolta social, sobre não sei o quê. Pô, ó, tem um Ressignificância que fala sobre isso. Deve ser mais ou menos isso que ela tá querendo. E ela busca aquilo ali. E ela faz um som baseado naquilo. E provavelmente vai acertar. Porque tem um banco de dados enorme. Então pega, né? Ressignificância, Legião, Titãs, pega toda essa galera. Eu quero um rock. Você dá um prompt lá, quero um rock anos 80. Tarará. Ela vai usar o que você fez, tá? Fazer aquilo ali. E isso me preocupa muito, cara. Porque eu vejo eu sei que muita gente diz que não, né? Que não vai acontecer e tal, não sei o quê. Mas eu, enquanto produtor inserido no mercado, eu vejo um futuro negro. Onde vai ser raro alguém com cultura suficiente para saber apreciar uma apresentação de um artista. O que você está falando é que você prevê um desemprego aí para artistas. Cara, o desemprego já existe. Já há muitos anos. O que eu prevejo é pior do que isso. Eu prevejo a extinção do indivíduo artista. Mas a manutenção da música. A manutenção da música sem a participação de um ser humano. E a máquina que não se emociona, emocionando o ser humano. Por quê? Porque a frequência tá lá. Quem emociona é o receptor, cara. Não é o emissor. Isso é muito complexo de explicar, mas, por exemplo, um amigo meu esses dias, ele lançou um livro. Amigo de infância, pô. Ele não é escritor. Mas ele resolveu escrever um livro. Quer dizer, agora é, né? E o livro... o nome do livro é Que Haja Trevas em Dias de Sol. Ok. E aí ele fez o lançamento do livro com um pequeno grupo de amigos que a gente se reuniu e tal. E aí ele falou algumas poesias, dentre elas, algumas poesias do seu livro. É um livro de poesias. E foi muito legal, assim. E a galera curtiu. E a galera aplaudiu. E houve um momento que eu de longe, eu como artista, eu sempre fico pensando na reação das pessoas e percebendo a reação das pessoas a respeito do que está sendo feito artisticamente ali, né? Seja música, seja poesia, seja teatro, seja... Enfim. E aí eu entendi e consolidei uma teoria minha.
a arte, ela tem dois agentes importantíssimos em pé de igualdade. É o agente que faz a arte e o agente que consome arte. Sem esses dois, não tem arte. Sim, acho que é Entendeu? muito plausível. Por quê? Um quadro, ele só é bonito se alguém achar bonito. Entendeu? Se ninguém achar bonito, ele não tem como ser bonito. Precisa de duas mentes aí nesse Precisa de processo. duas mentes, precisa de dois agentes. Dois agentes. Talvez não... É. A palavra mente pode estar subjúdice. Então, eu percebo que existe uma grande chance de nós eliminarmos um agente da produção musical. Bom, boa parte dos ouvintes deste podcast é músico, estudante ou produtor. O que você, Mariano, como produtor e provocador cultural, diante desse cenário que você descreve, sugere para essas pessoas fazerem aí nos próximos meses e anos? O que eu faço pra mim? Ache prazer na caminhada. Se o seu prazer não for na caminhada, desista de chegar até o final. Se você não tem prazer na caminhada, não comece. Porque a grande chance é que você não vai chegar no final. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entende? Você tem que fazer as pazes com isso. Se você não tem prazer em pegar o violão, tocar, compor uma música, cantar, gravar, editar, mixar, buscar novas sonoridades para aquilo, não começa, não faz, desiste, sai daí, vai fazer outra coisa. É isso. O prazer tem que estar na jornada e não no final da jornada. Porque o final, cara, onde você almeja chegar, provavelmente você não vai chegar lá, ou vai chegar num lugar diferente, ou do lado daquele lugar, ou muito antes daquele lugar, ou muito depois, não importa. Tem que estar na caminhada o prazer. Bom, depois desta honesta avaliação, eu quero te perguntar um pouco agora sobre o Mariano. Qual que é a diferença entre Mariano artista e Mariano empreendedor? Então, essa aí é boa, cara. Porque o Mariano artista, ele é muito influenciado pelo empreendedor, né? Desde que eu comecei a empreender, eu passei a deixar que a minha arte fosse muito influenciada pelo empreendedorismo, né? Então, assim, e isso poda, tá? Isso poda. Porque hoje, por exemplo, eu não sou um artista. Não me considero artista. De longe. Não sou. Há muitos anos eu já não sou artista. Esse Mariano que tá aqui na tela. Esse Mariano, ele existe ainda. Ele vai fazer muita coisa ainda e tudo, mas por total prazer. Sem nenhuma finalidade. Eu tenho zero finalidade. Quando eu lanço uma música, quando eu coloco uma coisa lá... Cara, eu não faço lançamento pra mim. Eu faço pros outros. Eu posto uma música. Tô nem aí pro que vai acontecer com ela. Eu não tenho estratégia nenhuma. O Mariano artista, ele tá totalmente longe de qualquer coisa de estratégia. Agora, quando eu penso business, aí eu penso pros outros. Aí eu penso, a sua música ficaria melhor com 3 minutos e meio. Mas você fez uma música de 7 minutos. Beleza, mas o Mariano pode. Você não. Se você quiser ter retorno disso aí e que alguém ouça você, o caminho é fazer com 3 minutos. Aí a pessoa pode falar, não, mas eu também quero ser igual a Mariano. Então, beleza, então vamos junto. Vamos fazer música pra ninguém, tá tudo certo. Agora, enquanto empreendedor, e aí foi por isso que eu saí da música enquanto empreendedor, eu não sou mais um empreendedor do ramo musical somente, né? O estúdio hoje tem 90% da esteira de produtos totalmente desconectados da música. A minha renda... meu padrão de vida, meu estilo de vida, dos meus funcionários, tudo depende muito pouco da música. Muito pouco. Apesar de que é muito legal porque
quando eu estabeleci esse novo modo de trabalho, o Mariano produtor passou a brilhar, porque agora eu escolho. Eu tenho total liberdade de escolher quem eu vou produzir, pôr meu preço e dizer, ó, se tu quiser bem, se tu quiser, tá tudo bem também, procura o outro. Mas eu produzo a sua música nesses moldes aqui. E aí, eu faço com muito amor, assim, cara, muito amor. Quando eu pego uma música pra fazer, uma galera pra fazer, é muito amor mesmo, assim. Eu tenho prazer, eu faço meu cafezinho, eu abro, eu chamo de Recanto do Guerreiro, o meu estúdio, né? Porque eu mesmo, o meu estúdio Hertz, eu uso muito pouco. O Hertz, ele tá sendo usado lá agora, pelos meus funcionários e meus clientes. Mas eu tenho lá em casa, você foi lá, inclusive? Tive lá. Eu amo ficar ali. Ali é o melhor lugar do mundo pra mim. O melhor lugar do mundo é aquele quarto ali, cara. Tem tudo, acessível, rápido. E ali eu faço música com muita paixão, cara. Com muito amor mesmo, assim. Não é por obrigação. Eu fiz música por obrigação muitos anos, velho. Muitos anos. Artistas que eu não gostaria de ter produzido. Estilos que eu não gostaria de ter produzido. Você fez turnê internacional, inclusive. Fiz, mas isso não foi por obrigação, não. Isso foi com um projeto que eu amo. Foi por, que eu gosto prazer. muito. Essa aí eu faria de novo e faria mais, mas também esbarro no Mariano Empreendedor, porque eu não tenho mais 20 anos, não posso mais largar as coisas aqui, né? A gente tem outras propostas, inclusive analisando se vamos acreditar de novo e ir de novo mais uma vez ou duas, mas eu ainda tenho que pensar agora business, né? Nessa série de projetos que tem em andamento que não tem a ver com a música e que eu preciso estar presente para que eles aconteçam, né? Legal. Nós falamos do Mariano produtor, do Mariano músico, do Mariano filósofo, mas nenhum ser é divisível, né? Nós somos seres unos. E eu acredito que você tocou aqui num termo interessante que é propósito. Qual é o propósito do Mariano, ser humano, agora e daqui para frente? Cara, então, eu posso dizer que assim, depois que você é pai, é inevitável que você coloque como propósito o bem-estar da sua família, do seu filho. Então, assim, de fato, eu nunca tomo uma decisão ou penso em um passo sequer no futuro sem pensar no bem-estar do meu filho e da minha família, da minha esposa, assim. Mas, enquanto, pra mim mesmo, assim, é ser feliz, cara. E a felicidade, ela muitas vezes está desconectada da quantidade de seguidores, desconectada sabe, de quantos views sua música tem. Demora até você entender isso, entendeu? Porque enquanto você não entende isso, você vive numa busca desesperada por likes, por views. Métricas de vaidade. Métricas de vaidade, cara, tal, sabe? E eu aprendi isso quando eu parei de pensar no que eu, enquanto músico, pensar no se as pessoas iam gostar ou não do que eu tava fazendo. Pronto, foi o primeiro passo, assim. Eu nunca fui muito popular, né? A gente vê os vídeos aí, as coisas aí. Eu nunca fui um cara muito pop. A minha música, ela pode até ser pop, mas não é tão pop assim, né? Agora tem sido cada vez menos pop. Cada vez menos pop. Umas coisas meio loucas que eu tenho feito, assim. E antes eu não lançaria. Se fosse antes, o Mariano de antes, assim, ele ia estar preocupado com o que as pessoas acham, né? O que as pessoas pensam ali e tal. O Mariano de agora não tá nem aí. E o Mariano de agora também tem como propósito, assim, crescer em outras áreas. Eu aprendi, eu faço lutas, gosto de Muay Thai, quero me graduar, tenho um foco de pegar o último Prajed, não é faixa, né? Pra quem é Prajed, mas é como se fosse faixa preta ali. Tenho o propósito de pilotar, né? Ter encontrado essa coisa de carro, automobilismo, foi muito importante para mim. Também um escape, um momento de mindset, assim, Olha aí, de cara. muita felicidade. Então, ultimamente eu não tenho tempo mais de pilotar fisicamente. Eu pilotei há algum tempo kart e tal fisicamente, mas
O simulador eu tô lá toda semana, voltando agora, tem campeonatos novos, ganhei vários campeonatos aí nos anos que se passaram aí, tem uns troféus. Escape do músico é a pista de corrida. Cara, exatamente. Olha aí. E é isso. Porque, olha só, é muito louco, né? Porque a gente sofre o que a gente falou com o lance de muitas informações e estar envolvido em muitos projetos e ser líder de muitos projetos também tem um problema mental aí, sabe assim? Porque a minha mente não para, eu tenho dificuldade de dormir, eu tenho insônia, eu tenho dificuldade de parar, entendeu? Muitas vezes isso me causa angústia, assim. Porque, né, tu falou, quando começou aqui, eu falei, a câmera ali, não sei o que e tal. Pô, você vai gravar um produtor audiovisual, o cara vai ficar olhando e tal. Cara, eu penso nisso 100% do tempo. 100% do tempo. Aonde eu tiver. Você quer ver uma coisa horrível pra mim é ir no barzinho e alguém tá tocando. Ou eu vou sozinho e vou ficar ouvindo a pessoa tocar, ou se eu for com um grupo, eu prefiro não ir. Porque eu vou ficar igual um maluco aqui conversando com você e de repente eu olho pra você, cara, e faço assim, ó. Voa. A minha esposa, ela já sabe, ela fala assim, ih, tá em Nárnia, já foi pra outro lugar já. Porque eu ouço acordes o tempo todo, eu sei, o tempo todo que eu tô ouvindo música, o tempo todo, eu sei que acorde que é. Isso é palha, velho, porque... E eu não só ouço o acorde e imagino coisas para aquela acorde e possibilidades para aquele acorde. Eu vejo as frequências. E isso vem de que por muitos anos eu tive um analisador de frequência na minha frente para as mixagens e tal, né? É um analisador da Behringer, que eu tenho até no estúdio. Hoje eu não uso mais esse. Tem outros digitais melhores. Mas por muitos e muitos anos, esse analisador esteve presente no meu dia por mais de 10 horas por dia. E essa imagem do analisador ficou na minha cabeça. Cara, eu tenho ela, enquanto eu tô olhando pra você, eu tenho ela, cara, aqui, assim. E quando você fala, eu vejo ela modular. Como se fosse uma resposta real do que esse analisador de frequência tá fazendo. Então, o bumbo tá tocando, a caixa tá tocando, eu tô vendo quicar nas frequências do grave, o agudo aqui e tal. E isso causa uma certa angústia. Porque eu não consigo me desconectar desse mundo. Eu tô o tempo todo, eu olho pra você aqui, eu tô vendo que cor que tá no seu fundo, cara. Como é que tá o contraste. A sua camiseta me incomoda, ela tá na mesma cor do fundo ali. Aí eu fico assim, caraca, tinha que ter um contraste, essa camiseta podia ser laranja. Produção, eu tinha que ter pensado nisso. E a minha não podia ser branca. Eu vim de infantil, porque, pô, eu vou fazer outras coisas daqui, mas reflete luz, é palha, né, o branco. É um desafio pra mim, né? É palha, ela volta, né? Enfim. Eu sei que o mundo não depende dessa organização audiovisual pra ser bom, pra viver, sabe? Por exemplo, vídeos virais vão acontecer com um áudio ruim, com a luz ruim. E vão agradar muita gente e emocionar muita gente, inclusive. Eu tenho consciência disso. Mas tem um lado meu que se angustia com isso. Eu fico angustiado, sabe? Quando tem um acorde errado, uma voz desafinada, uma coisa, eu tenho angústia. Apesar de saber que aquilo pode cumprir o papel de levar a mensagem e de emocionar e de, enfim, do que for. Ou causar revolta, ou o que seja. Mas eu tenho angústia. A angústia, ela tá ali. Eu ouço um acorde, alguém desafinou, a angústia vem, cara. É física. Eu sinto um calafrio, uma coisa no meu peito, assim. Uma coisa, puta. Eu preciso respirar e caramba, sabe, tal. E voltando à corrida, quando eu tô correndo, é maravilhoso. É um dos poucos momentos da minha vida que eu passo por horas e não penso em nada disso. Não tem uma música, não tem um analisador de frequência, não tem nada. É foco total em pisar no freio naquela hora certa, voltar a acelerar naquela hora certa, virar o volante. Essa 30 graus tem que ser 30 e voltar ele junto com essa... É uma concentração bizarra. É um novo tipo de mindset, assim, entra sabe? Num túnel. Me faz muito bem esse período que eu passo ali correndo, sabe assim? Bom, meu caro, é muito legal conhecer. Oh, que legal esse vídeo aqui, ó. Eu tava abrindo o show do Suricato aqui, cara, que maravilhoso. O Suricato veio tocar em Brasília e eu... Tá legal essa cor aí, cara. O Suricato, na hora que ele foi tocar comigo, a minha música aqui, ó, o violão dele deu pau, velho.
Olha lá, ele falando, para. Aí eu falei, para nada, vou ficar solando aqui. Bora, eu vou ficar tocando até você voltar. Aí eu fiquei tocando sozinho e a galera começou a aplaudir. Foi um momento muito bom da minha vida, assim, cara. Muito legal. Mariano, quem quiser conhecer mais do teu trabalho, onde é que procura, cara? @Mariano Júnior, cara. Meu principal canal de contato com o mundo é meu Instagram, @Mariano Júnior. Tem também TikTok, tem o YouTube aí que vocês podem, né? Se colocar Mariano Júnior vai aparecer as minhas coisas aí. Mas aonde eu me manifesto mesmo, assim, posto corrida, meu dia a dia, café que eu amo, que é outra coisa também, outro hobby que me pede. Tô aqui, cara. Copão de café aqui no... Café que eu fiz um fermentadinho delícia, B60. Legal. Fiz ele em casa. Mas é @Mariano Júnior. Legal. Meus votos para que haja um pouco de música aí nessa tua caminhada, neste propósito novo em que você tem que dividir corrida, café, família, mas que haja um pouco de música também. Não, vai ter sempre. Na verdade, vai ter muita. Vai ter muita. Um cara que vê frequência no ar não consegue se desconectar da música. Cara, Valeu, excelente. cara. Obrigado aí. Excelente. Massa. Legal demais. Valeu, galera. Eu sou Eduardo Pastor e este é o MX3, teu podcast sobre música, mundo e mudança. Até a próxima.